Bom dia, pessoal. Mais uma vez aí agradecer a participação de todos por mais esse webinar. Hoje é a segunda parte aí do nosso ciclo de 3 webinars sobre a parte de segurança e Active Directory aqui da Manage Engine. Meu nome é Tony Mar, sou responsável técnico da Manage Engine aqui no Brasil e vocês vão poder acompanhar também esse vídeo aí futuramente no nosso canal do YouTube. Então vamos lá hoje com nossos dois convidados novamente, aqui a Paloma e o Anderson Campos, que vão dar continuidade. E antes disso, para aqueles que estão chegando pela primeira vez para acompanhar o nosso trabalho, contar um pouco sobre a Manage Engine e o que ela faz dentro das outras empresas do grupo. Então, a Manage Engine faz parte do grupo Zoho Corp, né, que é a empresa. Então, a Zoho Corporation está dividida em 3 subdivisões, sendo a Zoho, que tem soluções cloud, voltada à parte de colaboração, parte de CRM, a Manage Engine, que é a nossa unidade voltada à parte de gestão de TI, e a WebMS, que além de ser a primeira das divisões aí onde tudo começou, voltada à parte de IoT e Telecom. Então aqui um pouco mais sobre cada uma delas, a área de atuação. E a Zoho Corporation é uma empresa privada, bootstrapped, tá? Isso quer dizer o quê? Que nós somos uma empresa sustentável e que todo desenvolvimento não possui investimentos externos. Então, nós caminhamos com as nossas próprias pernas, conforme a demanda e possibilidade de crescimento. Então, é uma preocupação muito grande da organização ter essa sustentabilidade para avançar mercado adentro. Já estamos no mercado há mais de 20 anos, né? Então uma experiência aí bem grande com a área de atuação e administração de TI. A empresa respira tecnologia, né? Todos os empregados, funcionários, colaboradores são ligados e antenados em tecnologia. Possuímos atualmente 8 data centers globais, alguns localizados em locais estratégicos, né? Ou por atender uma demanda de legislação, outros por questão de governo, como o caso da China também, aqui, outros na Europa para atender o GDPR e por aí vai. Atingimos a marca de 50 milhões de usuários das soluções da Zoho, tá? Então já passamos desse número, impressionante. E agora um pouco sobre a nossa unidade, né, da Manage Engine, sobre o que nós fazemos. Bom, primeiro falar sobre a nossa estrutura, né? Contamos com mais de 2.500 funcionários dedicados para cada solução da Managed Engine. Então, cada grupo de solução que a gente tem, como hoje a gente vai apresentar o Active Director, temos um grupo de pessoas focadas somente no desenvolvimento dessas soluções. Então, quando eu falo isso, são engenheiros, pessoal de marketing, pessoal de suporte, pessoal de desenvolvimento, tudo isso para criar as soluções e que elas caminhem de forma independente uma das outras, para avançar, para você não ter que ficar preso com alguma outra coisa. Então elas caminham como se fossem empresas separadas, tá? Então tem essa facilidade de cada uma caminhar conforme necessidades do mercado também. Possuímos 200 canais aí, né? Mais de 200 canais e parceiros tecnológicos que nos auxiliam, né, na criação dessas tecnologias, trabalhar, e mais de 200 mil clientes das soluções. E além disso, nós possuímos aí uma suíte de soluções com mais de 90 produtos e também soluções gratuitas, né, ferramentas gratuitas que podem ajudar vocês no dia a dia a solucionar problemas, automatizar algumas questões que vocês possam vir aí totalmente grátis. Bom, um ponto importante aqui nosso, todas as soluções, né, mais de 40 soluções, foram criadas desde a base, ou seja, foram construídas desde o zero. É uma das principais características, né, e filosofia da empresa, da Managed Engine, é de criar suas próprias soluções. A gente não tem aquela prática, que é muito comum no mercado, né, ainda mais de software, de comprar outras soluções. Então, você não vai ver a Managed Engine comprando uma outra solução, ela vai acabar desenvolvendo isso. E isso facilita muito por uma premissa nossa, que é da facilidade de uso e também que as soluções se integrem de forma nativa. Então, você pode ter, por exemplo, no caso, soluções de AD integrada com Service Desk, monitoramento integrado com Service Desk, a gestão de endpoints também integrada com Service Desk, CIEM, a gente comentou aqui, por exemplo, do AD360, que é um dos assuntos que tem aqui na apresentação, várias soluções integradas em um único console. Então, a gente
preza por essa questão da integração nativamente e de uma forma muito simplificada. Tá? E um outro ponto que é a questão do ROI, o ROI imediato. Como a solução é muito simples de fazer a instalação, de administrar, em pouquíssimo tempo você vai ter já uma visão geral sobre o seu ambiente, já vai ter a gestão, já vai ter o ambiente na mão para tomar controle dele. Então a gente também tem essa preocupação e trazer um retorno sobre esse investimento de uma forma muito rápida, né? Já ter de forma imediata ali um retorno. Ao contrário de outras soluções que a gente sabe que tem aquela dificuldade, demora muito tempo para implantar, então a gente tem uma preocupação em não ter essa questão e ganhar muito tempo e liberar, né, a utilização. Sabemos que cada vez mais o time de TI é mais enxuto e demanda mais atividades, então deixar o pessoal pensar em atividades mais críticas e utilizar nossas soluções como um braço aí, como um funcionário automatizado para agilizar esses processos. Alguns dos nossos clientes. E aqui como está dividido hoje as nossas áreas de atuação da Managing Engine. Então nós temos aqui o assunto do nosso ciclo de webinar de hoje, né? Do Active Directory. Então temos soluções aqui para gestão de AD. Parte de Helpdesk, que também foi o nosso primeiro ciclo de webinar, voltado à parte de solução com as boas práticas ITIL e tudo mais. Parte de gestão de endpoints e parte de mobile também. Então a gente tem aqui uma ligação entre as duas. Então eu consigo fazer toda a gestão do meu parque de endpoints e servidores também, Linux, Windows ou Mac. Fazer atualização de patches, vulnerabilidades, verificar a extensão de browser, fazer um hardening desse meu ambiente. A parte de ITOM, que foi o nosso segundo ciclo de webinars, falando sobre a parte de monitoramento e sua importância. A parte de monitoramento de aplicações também. A parte de segurança, onde nós temos aqui um elo muito grande com a parte do Active Directory e a parte de Desktop Central também, aqui do Desktop Management também. Então, a parte de segurança. A parte de análise avançada de dados, onde eu tenho aqui a poderosa solução de o Analytics Plus, voltado a conectar em qualquer uma das ferramentas, extrair dados e apresentar de uma forma bem inteligente. Uma solução aqui, um grupo de soluções para a gestão do Office 365. Nós sabemos que muitas empresas estão migrando para o Office 365, já utilizam, né, essa facilidade, mas nem sempre é fácil e de forma simples de fazer a gestão através do próprio painel da Microsoft. Então nós fornecemos todo o recurso para fazer essa administração, backup, provisionamento das soluções aqui dentro do Office 365. Também uma solução que complementa a nossa parte de ITOM On-Premise. Nós temos aqui a visão da cloud, né? Então monitoramento a partir da cloud, então a parte de monitoramento muito voltada a DevOps, a gente consegue atender com nossa base de soluções que a gente tem aqui na parte de gerenciamento de cloud. E a parte também para quem é MSP, quer prestar um serviço, quer utilizar nossas ferramentas para manter a excelência no serviço junto aos seus clientes, nós contamos também com uma grande variedade de soluções para auxiliá-los. E aqui uma parte importante, que é a parte de gerenciamento de identidade privilegiada. Então, tem aqui um grande, não apenas um cofre de senha, mas toda a parte de gestão da identidade. Então, eu posso, da mesma maneira, cadastrar as credenciais de uma forma segura, fazer um workflow de aprovação para que os usuários acessem determinados recursos sem necessidade de saber a senha, com acesso privilegiado. Então, é uma ferramenta poderosíssima aí para auxiliar na gestão da empresa. Então, agradeço vocês por mais esse tempo e agora entregar na mão aí do Anderson Campos e da Paloma para darem continuidade ao webinar. Bem-vindo mais uma vez, Anderson e Paloma. Agora é com vocês aqui a apresentação. Bom dia a todos, bem-vindo aí a mais um webinar. Eu sou o Anderson Campos, gerente de contas da Centric Solution. Representamos a Managing Engine aqui no Brasil. Olá, bom dia. Eu sou a Paloma, assim como o Campos, sou da Centric Solution. Somos representantes aí da Managing Engine no Brasil. E hoje vamos trazer um outro assunto aí bastante relevante para vocês com o nosso webinário, que tem por tema aí elimine os gaps na governança de acesso a dados com gerenciamento eficiente de identidade de acesso. Né? Então, o que a gente vai falar aqui?
hoje? Nós, principalmente, que trabalhamos com tecnologia da informação, estamos cansados aí, carecas de saber, digamos assim, que hoje esses dados se tornam informações, né? Trabalhando esses dados, a gente tem aí informações, e que hoje a informação ela é o ativo mais importante das corporações, das empresas, porque é com ela que as empresas criam estratégias aí das mais diversas, em relação ao aumento da vantagem competitiva no mercado, enfim, várias decisões importantes são tomadas a partir desses dados que viram informações e, assim, automaticamente tomada de decisões mais assertivas, mais precisas, né? Então, a gente sabe da importância dessas informações e do acesso a essas informações, né? E hoje a gente sabe também que existe um acúmulo de informações nas empresas. Então, necessita aí de um sistema realmente, porque é um volume muito grande e precisa estar organizada de certa forma. Então, é necessário que essas informações estejam organizadas também como disponíveis e também, por outro lado, assim como nós temos um grande volume de dados que se tornam informações muito importantes, as empresas, as corporações também têm que se preocupar com o vazamento dessas informações, com a proteção dessas informações, para que não caiam em mãos erradas, que não caia na mão de pessoas não autorizadas, né? Então, isso é bastante importante a gente se preocupar, por isso que hoje esse é o nosso tema. E aí, falando mais amplamente da DAG, né, que é a governança de acesso a dados, a DAG é um sistema aí muito importante, justamente para garantir que as pessoas certas tenham acesso aos recursos corretos. Então, ela é necessária, esse sistema é necessário para que possamos ter uma gestão de políticas, por exemplo, processos, até mesmo pessoas e justamente as tecnologias também, para poder estruturar de forma organizada esse ativo tão importante que é a informação propriamente dita dentro das corporações, né? E como eu comentei anteriormente, também para poder evitar o acúmulo de dados, inclusive dados, digamos assim, desnecessários, duplicados, né, que a gente vê muito nas empresas hoje. Então, é necessário ter aí uma organização dessas informações. Porém, a governança de dados, para ela ser eficiente, ela não pode restringir demais o acesso, ou se tornar um processo lento e burocrático, como até comentei no webinário passado, ainda mais agora que as pessoas estão em home office. Então, a questão de prover esse acesso de forma fácil e segura, de forma simples ali, esses dados, essas informações, é importante e não podemos deixar se perder também no quesito segurança. Então, esse é o grande desafio, prover esse acesso a dados de forma prática, simples e também sem perder aí no quesito segurança. Muito bom, Paloma. É isso mesmo, porque quando você restringe muitos dados, né, tem muitos bloqueios, a partir daí o seu processo fica muito longo, né? E isso atrasa, né, a produtividade aí dos usuários, estejam em casa ou na organização, ok? Então, um sistema ideal DAG, como a Paloma já explicou, o segredo aí é você ter uma análise eficiente, né? Então, a gente se livra aí de alguns tabus, né, digamos assim. Então, a gente tem que adequar a organização às políticas, né, da melhor forma. E com isso, você tem total controle aos seus acessos e exatamente o que os usuários estão acessando, né? Também ter uma análise aí de comportamento não só dos usuários, mas também de acesso aos dados. Então, a partir daí, você precisa implantar não muito restrito, mas um sistema que funcione, né? E a partir daí, você também tem os direitos de acesso, é um papel muito fundamental
na tomada de decisão. Então, no quesito segurança, né, porque tem todos os seus dados aí na sua rede, você precisa ter esse DAG eficiente para que você possa aí conceder ao acesso aos usuários de várias formas e também de forma simples. E a partir daí você sabe quem é o proprietário, quem que criou esses arquivos, quem tem acesso ao quê, por que esses arquivos estão na rede, como a Paloma disse, né? Os arquivos que são duplicados, isso ocupa muito espaço, e a partir daí você fica de olho no que os usuários estão acessando, interagindo com todos esses acessos aos dados críticos, através de também um monitoramento aí efetivo. Então, como podemos ver aqui, como citamos aí o AD360, é uma ferramenta muito poderosa, na qual você tem a visão de todos os seus usuários. Então, você tem um dashboard aí de todos os usuários que estão inativos na sua rede, os habilitados, assim, próximos a expirar. Você também tem uma visão de grupos, grupo de segurança, também no quesito aos usuários, quem que logou na minha rede, quem são os top users que mais acessam os meus dados, também as modificações de contas, falhas, as atividades, né, na parte quais horários eles acessam, por que ele está acessando fora desse horário, e também um dash aí de quais usuários estão atualizando a conta sem a necessidade dele entrar em contato com o técnico. Também temos o módulo de Exchange, caso você tenha, né? E o do Office, para que você tenha aí essa visão ampla de uma DAG eficiente. Bacana, isso aí, Anderson. E você nos deu agora um spoiler bem legal, bem bacana, de como que é uma visão, digamos, uma visão ampla em relação a essa governança de acesso a dados. Então, como você nos deu essa visão aí boa, eu vou falar um pouquinho sobre ao contrário do que a gente viu aí de uma solução com gráficos, onde você tem a visão, mais para frente a gente vai mostrar melhor como funciona, mas hoje quais são as deficiências aí de um sistema DAG? O que a gente vê aí que falta hoje na maioria desses sistemas. Então, a gente tem aí uma rede de permissões ineficaz na maioria das soluções. A gente percebe que hoje a maioria dessas soluções, elas se baseiam apenas na classificação de dados. Ou seja, identificar, classificar apenas, gerenciar esses dados e proteger ali um pouquinho esses dados, mas de forma muito genérica. E isso não basta, né? A gente sabe que isso não basta, porque hoje a gente tem uma porção de dados sensíveis, dados considerados sensíveis aí nas corporações, e a gente sabe que é preciso também tomar algumas ações pontuais e ter essa visão proativa dessas permissões de acesso a esses dados que estamos falando, né? Para que, de repente, essas pastas, esses arquivos, com esses dados sensíveis, vamos supor, como, por exemplo, aí nós temos, as corporações têm dados pessoais de clientes. A gente ainda tem um pouco aí, não quero entrar muito nesse assunto, bem raso mesmo, para a gente não sair do foco, mas a gente fala até um pouco de LGPD. Então, as empresas elas têm um grande volume de dados pessoais de clientes e esses dados são sensíveis. Então, eles não podem ser classificados apenas como um dado simples, de qualquer forma. Então, é preciso ter políticas mais restritivas quando se diz relação, por exemplo, a esse tipo de dado sensível. É preciso tratá-lo com uma maior restrição de acesso, digamos assim, para que não haja aí um vazamento ou algo desse tipo, né? E aí, como a gente falou anteriormente, o volume de dados é bastante alto. A gente sabe que é bastante alto aí. E para gerenciar, para as empresas gerenciarem esses dados de forma manual,
é altamente maçante e também perigoso, porque, como eu disse, se basear apenas em classificações simples desses dados, dessas informações, é algo ineficaz, que a gente considera ineficaz. Porque é preciso primeiro entender o quão crítico é esse dado, até para você saber qual a melhor estratégia de segurança e de acesso para você lidar com ele. E aí, o que acontece com as soluções hoje? A gente vê, como eu comentei, grande volume de dados, é preciso gerenciá-los de forma bastante específica, e as empresas, aliás, as soluções de DAG hoje, elas não têm nenhum processo automatizado para essa aprovação, por exemplo, de privilégios. Então, essa automatização, digamos assim, esse processo automatizado, seria aí um mundo ideal. A gente vê nesse sentido. Por quê? Por exemplo, você pode ter a possibilidade de solicitar uma aprovação. Toda vez que o colaborador precisar acessar um arquivo que você considera crítico, né, na empresa. Porém, fazer isso com o fluxo de trabalho automatizado e seguro, para não tornar esses dados um processo, o acesso a esse dado um processo lento, esse é o ideal. Então, os produtos de DAG, as soluções de DAG hoje, não possuem essa automatização. E isso é muito complicado no dia a dia. Como eu comentei, hoje em dia, muitas pessoas estão home office. Imagina se esse colaborador precisa acessar um dado, que é um dado, uma pasta, um arquivo crítico, e ele demora para ter o acesso a esse dado, a esse arquivo, isso acaba atrapalhando o fluxo de trabalho. E também, se você sair dando permissão para as pessoas acessarem sem ter essa avaliação feita com uma solução completa, também é perigoso. Então, isso é uma das falhas que a gente vê nas soluções de DAG, que não tem nenhum processo automatizado em relação a essa aprovação aí de privilégios. Muito bom, Paloma. E com isso, a falta de conhecimento aí dos seus dados aí na sua rede, isso causa um problema muito grande, porque muitas empresas elas se preocupam muito com o acesso e a permissão aos dados, ao share, às pastas, e esquecem aí do acesso ao recurso, que basicamente é muito crítico. Tão crítico que quando alguém, né, tem acesso a um file server com uma senha admin, ele vai ter acesso, obviamente, a todos os dados da sua rede, acesso ao share, ao file server. Então, a gente também tem que ter, antes disso, antes de se preocupar com a segurança das pastas, do share, também ter um nível de acesso e de restrição muito grande para o servidor que armazena essas informações, seja um file server do Windows, seja um storage. Então, muitas empresas elas esquecem dessa parte. E a maioria das outras soluções elas se concentram exatamente nisso, apenas nos níveis de acesso aos dados, ao share, e esquecem aí de ter uma restrição aos servidores, que é o que o AD360 faz muito bem. Então, quando você tem uma visibilidade de tudo isso, você otimiza também as permissões na sua rede. É praticamente impossível você caçar acesso às pastas, quem tem acesso no AD, quem tem acesso aos grupos, quem são os membros desse grupo. Então, assim, manualmente, você terá muita dificuldade em desenvolver as permissões mais efetivas, porque vai ficar bem confusa, como se fosse um quebra-cabeça. E tem muitos administradores que também eles sabem de cabeça, né? Porque ele está muito tempo numa empresa e ele fala, olha, eu sei quem tem acesso ao quê. Então, se ele sai, você precisa aí de uma solução eficiente, uma DAG que funciona muito bem, com políticas claras e simples, para que você tenha essa análise aí dos relatórios aí com uma visibilidade simples e também, obviamente, deixar em compliance toda a sua organização, seguindo e mantendo os processos criados pela sua governança. Então,
basicamente aqui quando vemos uma solução desse tipo de gerenciamento, temos aqui um dash, né, aqui desse módulo, onde você já tem a visão de todos o seu snapshot do seu AD, então o número de usuários, quantas contas estão desabilitadas, inativas, que não logam aí por 30, ou você pode automatizar aqui por mais dias, ou você pode ter uma opção rápida de alterar informações em massa, alterar senha, ou vir aqui, desabilitar esses usuários inativos e por aí vai. Então, quando você tem essa visibilidade de quem tem acesso às pastas, por exemplo, a gente pode gerar aqui um relatório onde teve uma dúvida aí anteriormente, que você pode ter o gerenciamento não só de um domínio, mas de vários ao mesmo tempo. Então, eu quero ter uma visão de um dash aí de o domínio X, Y, Z. Ok. Então, aqui, quando você escolhe, eu quero ver quem tem acesso aí às pastas da minha rede. Então, aqui a gente escolhe quem tem acesso à pasta comercial. Então, esse aqui são shares super simples que você tem no seu AD. E a partir daí você gera. Então, aqui, ó, essa pasta, esse share, ele tem aí quem tem acesso a essas pastas, qual é o domínio, quem são os membros, ó. Tá vendo? Então, essas pessoas aqui são os membros que têm acesso a essa pasta. Ok? E mais aqui a gente consegue ter ter aqui toda a visão, quem tem acesso para o control, quem tem acesso só ao read-only. Então você já bate o olho aqui e fala, opa, esse cara aqui não era para estar aqui. E também temos a parte aqui de security, que é basicamente aquela aba de security, onde você tem a visibilidade não só de pastas, mas também aos recursos. Então, aqui, quem tem acesso ao servidor XPTO, né? Então, vemos aqui todos os objetos, grupos, users. Opa, esse everyone não era para estar aqui, entendeu? Então, aqui você já bate o olho e fala, opa, esse everyone, ele tem aí a permissão específica que não era para estar aqui. E quando a gente fala em relatórios, o AD tem uma dificuldade muito grande em gerar os relatórios de tudo que seus técnicos fazem, de tudo que os usuários têm acesso. Então, isso aí é uma dificuldade muito grande que os administradores têm no dia a dia. Praticamente, eles não têm essa opção de tanto de relatórios, também de o gerenciamento, né, de ponta a ponta do seu AD 360 graus. É isso mesmo, Anderson. E um outro problema que as soluções DAG trazem, né, é não ter nenhum monitoramento de integridade de arquivo. E quando a gente fala aí de integridade, né, de arquivos, enfim, de dados, a gente sabe que essa é uma característica essencial quando a gente fala em segurança da informação, que é a parte de integridade, que é o quê? Garantir que essas informações não sofram, né, nenhuma alteração aí que não foi autorizada, ou de repente uma alteração imprópria, ou seja, de forma geral, esses dados, esses recursos aí serem violados. Por exemplo, ali, como garantir que um documento importante, após salvo ali numa pasta, enfim, ele não seja alterado após salvo e tudo mais. Então, é importante manter esses arquivos verdadeiros, né? Então, corretos ali, confiáveis e também íntegros, digamos assim, de certa forma, né? Para que não possa ter alterações. E então é necessário monitorar de forma contínua essa situação.
Isso mesmo, Paloma. E quando eu vou colocar aqui... A questão também aí que a gente pode ver é que o problema é que a maioria das corporações, elas só tomam medidas cabíveis após ter ocorrido já alguma violação. Então, é sempre uma visão pós-acontecimento, digamos assim. O ideal é desse monitoramento, justamente, que falta em muitos sistemas DAG, é ter essa visão proativa, ter esse monitoramento de forma proativa, para que você possa definir o que é uma questão anormal e evitar aí essas violações. Então, esse é uma das questões aí que a gente não vê aí nas soluções de DAG. Exatamente. Então, como a gente vê aqui alguns reportes de algumas atividades incomuns. Então, opa, por que que o usuário ele loga sempre das 9 às 6 e hoje ele está fazendo um acesso 8 da noite? Ou por que que ele entrou mais cedo? Ele não pode estar aí tendo as suas atividades extras porque isso também acaba sendo um custo para a empresa. Por que o Anderson ele está acessando um file server, né? Quais arquivos ele está acessando, o que ele alterou, né? Então aqui você consegue ter relatórios do que os usuários fazem aí fora do comum. E o AD Audit, né, que é o AD 360, ele tem o mecanismo aí de analisar o comportamento dos usuários padrão e, no caso aqui, os incomuns. Legal, legal, Anderson. Legal, é bacana poder ter essa visibilidade. Eu acho que visibilidade é a palavra-chave aí e proatividade também nesses casos. Uma outra questão aí de problemas, né, de deficiências de sistemas DAG, é que muitas vezes não há margem para a detecção automatizada de comportamentos incomuns. Então, quando a gente fala aí de detecção automatizada desses comportamentos, a gente pode pensar de duas formas que podem acontecer. Dois exemplos, digamos assim. De repente, um colaborador mal intencionado aí tentar fazer alguma alteração, alguma atividade aí que ele não deveria fazer por algum motivo. Ou também devemos pensar aí que pode ser um hacker interagindo aí nos arquivos desses colaboradores ou desse colaborador e violando esses arquivos de alguma forma para poder obter algum tipo de ganho com isso, enfim. Então, a gente tem essas duas situações para lidar aí no dia a dia. Por exemplo, aí a gente pode pensar, por que o colaborador está salvando em um pendrive sua lista de clientes da sua empresa? Com todas as informações dos seus clientes, e-mail, telefone, qual é o produto ou serviço que ele adquire de vocês. Então, além das informações pessoais, as características desse cliente, ou de repente, por que esse colaborador está tentando enviar um documento sigiloso por e-mail? Qual que é a intenção? Isso foi autorizado? Né? Ou também, por que ele está movendo, de repente, uma pasta crítica em um horário incomum, na madrugada, digamos assim, ou um horário final de semana, um horário que ele não deveria estar nem pensando nisso. Então, a gente tem que lembrar que isso pode ser uma violação ou até mesmo um invasor, né? Ou colaborador, ou até mesmo um invasor, querendo aí ter acesso a essas informações críticas no seu ambiente. E pegando esse gancho, quando alguém faz alguma alteração indevida ou fora do comum, você precisa ter um alerta de todas essas atividades aí, e esse alerta tem que ser proativo. Por quê? Porque quando você tem uma análise do que os usuários estão executando em tempo real. Isso digamos assim,
Então, aqui você tem uma visibilidade aí de todos esses alertas para que, quando ocorra uma atividade em comum, você receba ou um e-mail ou um SMS e tenha uma tomada de decisão aí bem rápida quando está acontecendo até mesmo um ataque, né, de brute force. Então, quando temos aqui essa parte de alertas, vemos aqui em tempo real. Teve alguma alteração na sua rede, seja de alteração de pasta, ou seja de alguma exclusão de um usuário ou de um objeto, aqui você cria também os alertas baseado em criticidade. Então, se alguém alterar uma permissão de pasta ou ter alguma excluir um arquivo, copiar, igual a Paloma disse, Ctrl+C e Ctrl+Z para Ctrl+V para um driver removível. Então, aqui você já tem esse alerta e você pode ser notificado através de thresholds. Então, quando um determinado evento acontecer uma vez ou 10 vezes em 2 minutos, eu quero que receba um e-mail, ou quero que receba um SMS, ou quero que execute um script aí através das variáveis ou de uma batch, ou se alguém acessar algum arquivo fora do horário operacional, você pode aí ter ações efetivas e a partir daí você vai ter um monitoramento proativo de alertas dessas atividades dos seus usuários. E quando a gente fala, quem fez o quê? Né? Isso é uma dificuldade muito grande aí, pois você precisa ter evidências do que está acontecendo na sua empresa. Então, quando um usuário liga e fala assim, Anderson, tinha um arquivo aqui, ele sumiu. Isso é muito comum a gente receber esse tipo de ligações aí no suporte, e às vezes até o próprio usuário que sumiu com o arquivo e ele precisa muito daquele arquivo, e aí você tem uma solução que fala, olha, foi feito tal atividade, e a gente também tem a parte aqui de recovery. Também dá para recuperar alguns, digamos assim, objetos, né? Não chega a ser um backup de arquivos, mas se alguém tem alguma atividade aí, então é preciso monitorar todos os processos DAG que você implementa na sua organização para que você evite aí essas violações. E o maior desafio de tudo isso é manter essa DAG ativa e manter sempre os processos sendo seguidos corretamente. E a gente sabe disso. E a partir daí, a gente cria um DAG eficiente com as evidências certas, com as permissões certas, para que você evite esse tipo de situação e que a DAG e os processos não sejam violados. É isso mesmo, Anderson. E vendo aí, observando todas essas questões aí de problemas, né, dos sistemas DAG, algumas questões aí que a gente não consegue ter visibilidade, né, as deficiências aí dos sistemas DAG que existem hoje. Então, a gente trouxe para vocês aqui essa pergunta, né? Mas como uma solução eficiente de gerenciamento de identidade e acesso, como o AD360, que o Anderson citou aí algumas vezes, e mostrou a tela para vocês aí com dashboards, enfim, algumas funcionalidades, como que ela pode ajudar as empresas, as equipes aí de TI a preencher esse gap? Como que isso funciona, né? Então, no AD360, você pode aí, por exemplo, fazer essas revisões e limpeza, né? Enfim, de permissões aí, regularmente e de forma simples. Porque não adianta uma solução ter um monte de recurso, mas não ser simples de gerenciar, enfim, de interagir. Então, o intuito aqui é ser uma solução simples e bastante eficiente. Então, com o recurso, por exemplo, de automação,
você pode criar aí políticas, de repente por usuários, por grupos, por computadores, né, da forma que você achar melhor. Enfim, padronizar, né, essas questões aí e ter uma visão clara dessas permissões, não deixando aí brechas nessas questões aí de permissionamento. Então, você faz ali de forma regular, de forma simples e tem acesso a essas permissões, a visão clara dessas permissões. Também, o bacana é que com os relatórios de segurança do AD360, é possível também enxergar, definir, né, enxergar também as permissões de acesso aos servidores. O Anderson mostrou um pouquinho ali para a gente que é possível verificar, ter uma visão dessas permissões, que é algo bastante importante, né, acesso aos servidores, para que justamente essas permissões estejam de acordo com os acessos devidos, acessos permitidos. Por que aquela pessoa tem acesso àquele servidor se ela não deveria? Então, você tem que ter essa visão para poder tomar alguma decisão, enfim, até de forma automatizada. Outra questão também é o recurso de workflow do AD360. Com ele também é possível definir, por exemplo, permissões de limite de tempo de acesso. Olha que coisa bem interessante. De repente, alguém precisa ter um acesso a um arquivo, de repente, a uma pasta, enfim. Porém, ele vai precisar ter aquele acesso de forma somente por um tempo, de repente por um dia, enfim, não eternamente. Não vai precisar ter acesso sempre àquela pasta, àquele arquivo. Então, é possível definir esse tempo de limite de acesso para que seja acessado somente conforme a necessidade, né? Que hajam exceções conforme a necessidade apenas e não de forma eterna. E aí, tendo toda a parte de governança, tendo essa visão de possibilidades, acaba aí justamente eliminando permissões excessivas e desnecessárias, que é aquela questão do acesso eterno, de repente, a um servidor, sendo que só precisaria acessar ali por um tempo determinado. Então, isso é bem legal. Depois a gente vai ver também o Anderson mostrar ali essa questão, essa tela de como que você faz para ter essas questões. E aí, quando a gente fala em JIT, traduzindo aí, que seria as permissões na hora certa, né? E JEP, que é apenas permissões suficientes, como eu até comentei ali nessa tela anterior, aqui a gente entende justamente que algumas permissões elas necessitam ter um tempo definido. Não serem permissões aí eternas, enfim. E também precisam ser restritas. Muitas vezes, só precisa acessar aquela pasta naquele servidor, então não precisa ter acesso a tudo, enfim. Ou seja, nunca ter permissões excessivas sem necessidade, porque isso abre aí brechas realmente, né? E você dá, muitas vezes, poder demais a esse usuário. Então, isso é muito importante, ter este controle de tempo, de acesso, poder delimitar esse acesso, para que você tenha o melhor controle disso na prática. Exatamente. Então, quando a gente fala das questões aí de relatório e o gerenciamento em si, a gente tem uma visibilidade e também a tranquilidade de identificar tudo que é feito na minha rede, né? Então, se você tem aqui uma auditoria, por exemplo, o que os técnicos andam alterando aqui no meu AD. Então, esse técnico aqui, ele alterou um workflow ou ele deu acesso aqui a uma pasta que não deveria, né? Então, aqui ele te dá mais os detalhes. Ó, tá vendo? Então, o técnico Anderson, ele deu acesso aqui ao CARS, ou, no caso aqui, ele deu acesso e depois, como a Paloma disse, depois de um tempo, ele removeu esse acesso. Então, aqui você tem de forma simples todos os relatórios aqui, ó, quero ver quem são
os usuários que não estão acessando a minha rede ou que nunca fizeram aí o acesso ao AD, né? Então aqui você tem uma visibilidade aí dos últimos 30 dias ou 60 dias, porque ele fala, ó, esse usuário aqui, a última data que ele acessou aqui a rede foi em tal data. Além disso, você tem, como é o nosso foco aqui, eu quero ver, como eu mostrei anteriormente, quem tem acesso às pastas, né? Como eu mostrei aqui no slide anterior. Ou quem tem acesso ao server, né? Então, ou no momento de uma criação de um usuário aqui, que você tem o provisionamento através do template, que também é o foco desse módulo de a gestão aí do seu AD, é você ter em poucos cliques. Então, você vai criar aqui o template, quem é o template para TI, ou RH, ou para outros departamentos, ou para outros também domínios. Então, aqui você já coloca qual o nome do usuário, qual que é o domínio, qual que é a AU que ele vai ser criado. Você já pode, o template, você já fala, olha, esse usuário aqui, ele vai ter acesso, ou quando você cria um usuário de um departamento específico, você já põe aqui quais são os grupos que esse usuário ele vai ter acesso, e qual é o horário, né, que ele vai ter que ter acesso, das 8 às 6, das 8 às 5. Então aqui você, em um clique, você já faz todas essas alterações, esse provisionamento aí, deixando muito mais rápido e de forma simples. Então, também temos um outro caso aqui que a gente mostrou na outra sessão, que é esse workflow. Então, quando o solicitante aqui, ele cria, eu quero ter acesso à pasta ADM. Então, aqui você já fala que eu quero ter o domínio, se for o caso. Aqui você escolhe, olha, o Anderson ou qualquer outro usuário, ele precisa ter acesso à pasta, sei lá, que é uma pasta pequena aqui, Carlos Rodrigues, né? Então, dentro dessa pasta, ele precisa ter acesso. Você pode citar aqui também qual é o usuário que vai ter acesso a essa pasta, né? E você cria aí um workflow para conceder acesso a esse usuário. Então, eu vou ter aqui, eu quero que ele tenha só read-only ou modify, eu quero que ele tenha acesso apenas a 30 minutos ou numa data específica, e a partir daí você segue um fluxo de aprovação na qual o próprio usuário ou o próprio RH, ele pode, eu sou aqui o aprovador, não é? Então, passa pelos aprovadores, que pode ser mais de uma pessoa, ou pode ser uma pessoa-chave da sua rede, ou a secretária, né? Então, até chegar, né, todas as etapas aí, você executa pelo técnico, ou quero executar numa data específica. A partir daí, eu não mostrei aqui anteriormente, mas aqui ele não tinha acesso, ele passa a ter acesso à pasta de forma simples, né? E seguindo aí um fluxo de aprovação, não sei se eu coloquei o usuário certo, mas ele segue esse fluxo aí e o usuário passa a ter acesso. E também no módulo de automation, é um módulo sensacional, que você também pode executar atividades, né? Então, vamos criar aqui de duas formas. Você pode criar, sim, uma policy para seguir aí os processos, né? Então, vamos falar aqui que eu quero adicionar o grupo, sei lá, grupo financeiro, ok? Então, você tem aqui os objetos. Então, essa ação ela pode ser por um usuário. Então, criar um usuário, resetar uma senha, isso tudo automatizado dentro de um cronograma. Eu quero que ele faça, desabilite aqui todos os usuários inativos
de, sei lá, 30 dias. Eu quero que ele faça isso e verifique toda sexta. Ou eu quero que ele tenha uma automação para que ele adicione ao grupo, né? Então aqui vamos falar que eu quero que ele tenha acesso ao grupo coordenadores, ok? E aí você criou a policy, você já fala qual é a pasta, você também pode criar outras ações. Então eu quero que ele mova e remova todos os grupos existentes daquele usuário ou daquele grupo específico, para que você não tenha grupos ou usuários que não precisam ter acesso e também fazer a limpeza, como a Paloma disse. Então, olha, eu quero dar um acesso a esse grupo, somente a esse grupo, e remover todos os existentes. A partir daqui, você cria essa task, essa policy, e aí você executa a atividade. Então, eu quero dar acesso aqui a uma pasta ou colocar os membros aos grupos corretos, ok? Então, você pode vir aqui escolher essa task, no caso aqui de grupo. Então, aqui você escolhe aquela task que ele já tem. Se fosse o caso AU, né, certa, ele já tem o grupo que já tem as permissões que você já criou aqui na parte de a gestão, né, que você já pôs aí as permissões de pastas e de security. A partir daí, mas para quem que ele vai dar acesso? Aí, a partir daqui, você pode adicionar todos aos grupos sem membros, ou especificamente a um grupo de usuários específico, aquele grupo de segurança. Entendeu? Então, aqui eu quero que ele dê acesso, aqui ele tem várias, ou AU, ou grupos, que ele dê acesso àquele grupo o de segurança, que são os coordenadores. E por aí vai. Você pode criar várias automações aqui. Eu quero que ele, igual esse mesmo exemplo, né? Desabilite aqui os usuários inativos de 60 dias. Ou eu quero que ele tenha, ele dê esse tipo de acesso a um departamento aí específico, ok? Então, você cria aqui os critérios. Por exemplo, se o departamento for, vamos colocar aqui, se o departamento for financeiro, aí sim, dentro das informações daquele user, se for o financeiro, eu quero que ele adicione aquele grupo de segurança dentro desse grupo de usuários do financeiro, né? Então, aqui você pode criar uma automação. Eu quero que ele execute isso diariamente às 10 horas, e eu também quero que ele envie aí uma notificação para esses usuários. E também, pegando esse mesmo gancho aqui, também temos a visão das alterações, e todas as alterações de permissões que são feitas no seu file server, né? Então, aqui eu quero ver tudo que foi modificado no meu file server. Então, dentro desse cara aqui, modificaram esse arquivo dentro desse local, nessa data, né? Nesse horário. Quem fez? O Anderson. E o que ele fez? Ele fez, ele fez uma cópia aqui, né? Desses arquivos. Ou, deixa eu pegar aqui, Ctrl+C e Ctrl+V. Isso mesmo. Então, ele fez a cópia desses arquivos para um local ou para máquina, ou se for aqui, no caso, a identificação o Ctrl+C e Ctrl+V, ele vai falar que foi de um arquivo removível, né? Então, aqui ele também te dá informações de todos esses eventos, quem, quando, o que. Então, aqui você tem uma DAG, né? Mais eficiente e clara de dashboard de todas as suas alterações na sua rede. Então, aqui ele te mostra um sumário. O que o Anderson fez? O que a Paloma fez, né? Então, ela leu um arquivo, ela deletou um arquivo,
copiou e colou para algum lugar. E no próximo webinar, a gente vai falar um pouco mais de como evitar isso. Então, como que evita o vazamento de uma cópia desses arquivos para a máquina ou um pendrive. A gente vai mostrar também, tem os bloqueios para isso, é bastante interessante. Então, é basicamente uma DAG eficiente de todas as suas alterações dos seus dados e do seu file server AD, e usando aí a solução AD360. Então, quando a gente impõe aí um mecanismo de aprovação, você consegue escalonar as permissões. Então, você, como eu mostrei agora, você vai ter aí quem fez acesso, que pode ser um usuário ou o RH, então passa por uma aprovação, passa por uma revisão, para que você dê acesso e tenha aprovação de outras áreas, não só de técnico, esse que é o interessante. Outros usuários, usuários-chave aí de outros departamentos, você também pode ter essa aprovação para que você associe a grupos, a pastas, tire também acessos aos usuários. Então, quando vemos aqui, eu vou dar acesso, a gente viu muita parte de relatórios, né? Então, o AD360, você também tem a gestão disso. Então, a gente pega um exemplo aqui, eu quero fazer a gestão da pasta público, por exemplo. Então, eu quero falar que a pasta público, vamos colocar aqui que apenas os admins ou todos os domain users, ok, tenha acesso a essa pasta. Então, aqui é grupo do mas enfim, a gente pega aqui qualquer grupo ou usuários para ter acesso ao grupo público. Eu quero que ele tenha acesso Modify, ok? E o bacana aqui é que você pode remover todos os grupos ou acessos existentes dessa pasta. Então, isso evita e também você faz a manutenção dessa pasta. Eu quero que saia todos os acessos dessa pasta e fique apenas esse admin aqui. É só um exemplo. Ou domain users, ou eu posso vir aqui e fazer o inverso. Eu quero dar um deny para todos para a pasta pública ou qualquer outra dessa conta ou grupos. E assim você tem aí a parte de a gestão da sua DAG aí de uma forma totalmente simples, como vimos, e também eficiente. Muito, muito bom, Anderson. Vendo assim na prática, chega a brilhar nossos olhos. Assim, a gente vê que vendo ali no produto, a gente vê que consegue ter a visão do que precisa em relação à DAG e de forma bastante intuitiva e simples aí. Isso é muito bom. E isso, lembrando que a parte de DAG é um dos recursos do AD360, porque esse nome AD360 é justamente proposital, que é para você ter realmente uma visão 360 graus do seu AD. Então, tudo que a gente fala em parte de gerenciamento, auditoria, a parte de dar ali um self-service para o usuário, poder fazer troca de senha, que a gente já tratou aí no webinário anterior. Enfim, envolve também Office 365, a parte de relatórios também. Enfim, é uma solução realmente 360 graus. Então, isso que a gente está mostrando aqui é apenas uma parte desse produto, dessa solução. Inclusive, nós temos demo online no site, só para ressaltar aqui, que você pode também navegar pela ferramenta e conhecer os demais recursos, tá? Mas voltando aqui, me empolguei ali com a demonstração do Anderson Campos. Mas voltando aqui a parte de integridade, né, que a gente já tocou nesse assunto e está aqui dando uma reforçada, o Anderson já mostrou algumas coisas aí para vocês, mas o bacana também do AD360, como a gente comentou, só ressaltando, é que é possível justamente identificar regularmente se houve, por exemplo, aí alterações de permissões de pastas e arquivos, enfim, ou se algum usuário renomeou, moveu, enfim.
se houve alguma alteração aí na integridade, como a gente comentou, desses arquivos e pastas. Por quê? Porque assim, quem está gerenciando isso pode identificar se aquela alteração ou movimentação foi realmente pré-estabelecida ou até mesmo autorizada, digamos assim. E aí também é bem legal, falando em comportamentos incomuns, ficar atento a isso. E no AD360, com o recurso do UBA, que é a análise do comportamento do usuário, né? Você pode ter a visão dessas atividades incomuns, como o Anderson mostrou ali, ou pode até mostrar ali depois também com mais profundidade ali nas telas, que você pode ter a visibilidade dessas atividades por tipo de atividade, usuário, por servidor, enfim. Se houve, você consegue verificar se houve uma violação no limite de acesso, houve várias tentativas ali de acessos negados, atividades em horários incomuns, como eu comentei, acesso a primeira vez ao recurso, por exemplo, aquele usuário está acessando pela primeira vez o seu servidor. Por que ele está acessando? Ele tem autorização para isso? Enfim, então, enfim, modificações de exclusões de arquivos, e aí, tendo essa visão, o Anderson está mostrando ali para a gente, você pode realizar scripts ou até mesmo melhorar as suas políticas de logon, né, Anderson? Exatamente. Então, pegando um gancho aqui, essa parte aqui também é muito interessante, né? Que é o UBA, né? Que ele analisa aí o comportamento dos seus usuários e também administradores. Olha esse cara aqui, muito interessante, onde ele fala quais foram as últimas atividades administrativas aí do meu AD, né? Então ele pega aqui que o administrador ou o Ricardo, que ele tem acesso ao administrador, o que ele fez, né? Ele notificou aqui as propriedades de um computador, ele desbloqueou uma conta, o próprio então aqui ele te mostra quais são aqui escalonamento, como a gente disse agora anteriormente, de administradores, né? Então aqui o administrador ele desbloqueou a conta Rita, então ele fez isso pela primeira vez, né? É só um exemplo. Ele adicionou um atributo aqui, um atributo aqui específico a uma pasta, ou ele fez aqui a modificação da Marta, ou ele trocou a senha, entendeu? Então, cara, isso aqui é sensacional, de uma forma super simples. Por que ocorre essas atividades aqui? Por que o administrador ele está, nesse momento, acessando 14 hosts, entendeu? Isso aí evita, porque às vezes trava as calls aí dos servers. Então, essa parte de análise é muito interessante, que ele te dá uma visão, porque assim, quando você tem relatórios, digamos assim, para o AD é impossível, para o AD 360 é super simples. Agora, quando você vai na parte de analisar o comportamento, aí é um plus sensacional que você tem, não só dos seus atividades dos seus usuários, mas principalmente, gente, as atividades dos administradores. Então, quando a gente tem essa análise, a gente também pode, como vimos aqui anteriormente, a gente pode criar alertas para que você tenha aí uma proatividade nas ações das suas alterações. Então, como eu disse, você vai lá, gera o relatório, mas você sabe o que você quer, né? E quando você não sabe? E quando você não sabe o que está acontecendo na sua rede? Aí sim você cria os alertas para que você tenha aí alertas proativos e a tomada de decisão muito mais rápida a qualquer evento. E aí você tem, junto com a DAG, né, o fortalecimento disso, né, para que você evite ações de forma analítica, como no webinar a gente vai mostrar como evitar isso, né, e não só ter reporte disso, mas opa, ele deu um Ctrl+C no meu file server,
bloqueado, entendeu? Ele quer passar da máquina dele para um pendrive, bloqueado. Ele identificou um e-mail com informações aí de RG ou qualquer tipo de informação que é pessoal, que aí já entra LGPD. E aí você evita essas ações através de um DLP. E também, a partir daí, temos, obviamente, os relatórios compliance já prontinhos no AD 360 para que, quando você seja auditado, até mesmo para as normas aí existentes, né, que é a RIPA, CI, GPDR, LGPD, né? Então, você já tem aí isso pronto para que você entregue isso de bandeja para os seus auditores. Seja, deixa eu pegar aqui os relatórios compliance, só um minutinho. Isso aqui na minha cara. Então aqui você já tem pronto de tudo que você tem aí na sua rede, e aí você entrega, seja auditor interno, externo, né? Como eu disse, aí temos um case aí muito grande que eles adoram aí a solução com 22 mil users. Então aqui você já tem alguns itens da SOX, alguns itens da RIPA, e todas as outras aqui, então, também a ISO aí, que é bastante interessante, e você também pode agendar o envio desses caras, entendeu? Então eu quero agendar aqui o envio de todos os relatórios SOX, ok. Toda sexta-feira eu quero que ele me envie aqui também as atividades em comum da minha rede, que aí você pode ter uma análise mais, opa, por que o usuário, sei lá, Eduardo, ele está acessando uma pasta, ou por que ele está acessando um server. E aí você vai adicionando esses caras e você tem eu quero que ele envie aí toda sexta-feira, né, que é o relatório gerencial para os gestores, e também você recebe isso por e-mail. Então, é muito interessante essa parte aí de relatórios, análises para que você tenha aí uma DAG bastante eficiente com o AD 360. Muito bom, Anderson, muito bom. E vendo tudo isso, agora acho que a gente conseguiu mostrar aí bastante funcionalidades do AD360. Como eu disse, essa é uma parte, a DAG é apenas uma dos módulos do AD360, então é bacana vocês entrarem, conhecerem bem realmente o produto, porque vai te trazer muito mais do que só a DAG, que já é super importante, né? Só no sentido de que é um dos recursos, mas que é algo essencial e super importante. E aí, a gente vai ter um próximo webinar na semana que vem, onde nós vamos aprofundar justamente nessa parte aí focada na segurança em relação a acessos a file server, a parte de análise de riscos também, enfim, e também a parte de DLP de forma mais profunda, tá bom? Então, a gente vai tratar aí dessas questões também posteriormente. E agora, a gente gostaria aí de abrir para perguntas. Fiquem à vontade para nos perguntar aí se ficou com alguma dúvida de alguma questão que a gente tratou, fiquem à vontade, gostaríamos aí de esclarecer essas dúvidas para vocês. Bom, obrigado, Paloma, Anderson, mais uma vez. É um excelente webinar aí, demonstraram bastante funcionalidades das ferramentas. E como a Paloma disse, pessoal, podem começar as perguntas aí que estaremos à disposição para sanar todas aí e ajudar da melhor maneira. Deixar aberto aqui por alguns minutinhos. Bom, o João Vitor aqui, na verdade, ele mandou uma pergunta, mandou um elogio aí para todo mundo, aí para vocês dois. Tá relacionado ao webinar aí, dando os parabéns. Vamos às próximas perguntas. Obrigado, João Vitor, que bom que você gostou aí. Caso tenha dúvida, pode questionar aí, que a Paloma e o Anderson estão afiadíssimos aí para responder. Bom, aproveitando enquanto o pessoal está mandando as perguntas aqui, o nosso próximo ciclo, né, próximo webinar na semana que vem, vai dando um spoiler até do assunto aí, vai tratar bastante uma questão que com certeza 99,9% do pessoal
possui na organização, que é o nosso famoso file server, que às vezes a gente acaba tratando ele como uma grande lata de lixo, né, de informações, porque tudo a gente joga lá dentro, de planilhas, arquivos duplicados, e a gente não consegue ter uma gestão e saber o que realmente tem dentro dele. Então é um dos pontos aí que será abordado no próximo webinar, a gente destrinchar aí de como entender esse raio-x e, né, voltando à parte da LGPD, como rastrear informações sensíveis dentro do mesmo para auxiliar aí com a adoção e atender às necessidades aí que a LGPD vai pedir aí. Então, vale a pena aí vocês também ficarem antenados. E também em breve teremos outro ciclo de webinar voltado à parte de segurança também, muito interessante. Em breve estaremos enviando o comunicado para vocês, então fiquem antenados aí nas nossas redes sociais, no nosso site aí que vocês vão receber aí o convite para esse novo webinar, que com certeza vai ter muita gente aí, eu acho que vai ter fila de espera para acessar o webinar, porque vai ser com 2 convidados aí muito especiais da área de segurança e a parte jurídica também. Acho que ficou bem clara a explicação. Acho que vocês desenharam a explicação de uma forma aí que ficou bem claro para o pessoal, viu, Anderson e Paloma? Todo mundo entendeu tudo aqui, até alguns elogios que eu estou recebendo aqui no painel de perguntas, que foi bem claro para todo mundo e não deixou dúvida do poder da ferramenta. É claro que a gente não chegou a mostrar tudo que a ferramenta oferece, né? Que ela permite fazer, mas os pontos aí que vocês abordaram foi de extrema importância para clarear aí, vamos dizer assim, a possibilidade que eu teria aí com o uso da ferramenta dentro da minha organização. Exatamente, Tony. E aí o próximo aí vai ser muito bom, que a gente vai ensinar aí como evitar, né, o vazamento, porque a gente mostrou aqui apenas, né, os relatórios, né, e aí o próximo a gente mostra aí como que evita aí o vazamento dessas informações. Vai ser muito bom. Perfeito, ótimo. Bom, acredito que ninguém tenha mais perguntas. Tem bastante elogio aqui chegando para a apresentação de vocês sobre o conteúdo. Eu acho que o pessoal vai guardar para a última apresentação mesmo, para dar aquela turbinada nas perguntas para vocês. Tá? Então, bom, agradeço novamente a participação de vocês dois aqui com a gente. A semana que vem tem mais. E agradeço também a todos os participantes que estiveram aí esse tempo com a gente. E a mais um elogio que chegou aqui, ó, do Valdeci Caixeta, dando parabéns para vocês também pelo webinar. Então, agradeço a todos que participaram e guardem as perguntas para o próximo webinar aí, que é o último desse ciclo sobre segurança e Active Directory. E a gente se vê na próxima semana. Todos mantenham cuidado aí, se cuidem nesse momento aí de pandemia e vamos em frente aí. Um grande abraço a todos. Obrigado, Anderson e Paloma, mais uma vez. E a todos os participantes. Até a próxima. Um grande abraço. Um abraço a todos. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.